Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, a nossa primeira videoanálise de 2015. Desde já desejo a todos um excelente ano, principalmente em termos de rentabilidade, mas o Ibovespa não vai colaborando só nesse mês. Em dois pregões, sexta e hoje, já acumula praticamente 5% de queda Ibovespa. Pregão de hoje, queda de 2,05%. Mantendo o Ibov dentro de uma tendência de baixa, dentro do que a gente vinha comentando antes lá do Natal 2014, a gente já vinha comentando aqui um certo teto, e que para trazer um certo teto na faixa dos 50.500, 51.200 pontos, para trazer um cenário mais apropriado para a ponta compradora de maneira geral, o ideal é que tivesse acima dos 51 mil pontos, principalmente 52 mil pontos, ou seja, superar essa zona de resistência e trabalhar gerando fundo acima desse patamar, é o que seria mais interessante na média para os ativos, para buscar entrada na ponta compradora de swing trade, ou seja, para as operações deslancharem um pouco mais na ponta compradora. Aí nós temos aqui nesse momento Ibov apontando para o suporte na faixa dos 47 mil pontos, depois disso tem suporte em 45.852, ainda trabalhando com a chance de gerar aqui uma formação de fundo ascendente. E gerando fundo ascendente, vai trazendo um indício de ficar bem travado, vamos dizer assim, respeitando essa região de 50 mil a 52 mil pontos como um teto forte e trabalhando com um suporte na faixa dos 47 mil pontos, proporcionando um fundo, logicamente, nessa faixa de pontos aí, o índice. PETR4 despencando, assim como o Ibovespa, só que pior ainda que o Ibovespa. Se a gente olhar para o gráfico mensal, em dois pregões, queda de 14,07%. Vai caminhando da forma como aconteceu ali nos últimos 4 meses de 2014. Queda forte, apontando até para a perda daqui dos R$ 8,56. Para essa ação gerar alguma sinalização de força por parte dos compradores, para reverter a tendência, pelo menos anular a tendência de baixa de curto prazo, teria que, no meu entender, voltar aqui para cima desse gap, deixado hoje gap em R$ 9,36, que tende a funcionar como resistência. Depois disso, resistência na casa dos R$ 10, onde há outro gap ali em 10,02. Então, ativo alinhado para baixo, venda para mim não se encaixa agora, porque já tem um movimento claro aqui de baixo, então para a relação risco-ganho fica um pouco, não fica muito interessante, pelo menos para mim. E aí teria que se trabalhar ou mais na ponta vendedora de swing trade, ou desculpe, de day trade, trabalhar com day trade, ou forçar ainda um pouco mais seria na compra de day trade. E aí nesse caso o ideal é que ela proporcione algum fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos acima de uma região em torno de R$ 8,76. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresentou um candle ali de indefinição, corpo pequeno, uma sombra superior, sombra inferior um pouco maior. O fato é que o ativo está dentro de um movimento de baixa, esse movimento foi bem forte, o que aumenta bastante a chance de ter realmente um fundo ascendente nesse papel, mas de imediato ainda estaria para mim uma correção curta para já buscar uma entrada na Vale 5, uma compra de swing trade em cima dessa ação. Então, por mais que ela venha superar a máxima de hoje e trazer aqui um movimento de alta, ainda não se encaixaria de maneira clara que para mim uma compra poderia forçar um pouco mais para day trade. E aí, se o ativo deslanchar bem para cima, pode levar a conduzir essa operação já para um swing trade um pouco mais rápido, uma operação um pouco mais rápida aí de 2, 3 pregões. Então, esse seria o foco um pouco na Vale 5 nesse momento. Olhando ali para o gráfico de 60 minutos da ação, até no gráfico de 60 minutos ainda tem aqui a formação mais de topo descendente. Então, para que ela volte e apresente algum sinal um pouco mais claro de recuperação, o ideal é que venha fechar no G60 acima de 18,73 e proporcionando na sequência nova máxima ao candle que conseguir fechar acima de 18,73. Agora, dando uma rápida passada nos ativos que a gente tinha deixado em aberto, operações em aberto, o BBSE3 acionou o stop, é uma operação de position trade, era uma operação que proporcionou uma perda de 4,12%, o stop aconteceu em R$ 30,50 no dia 2, na sexta-feira mesmo, nessa pancada que ela deu.
Essa perda de 4,12% só proporcionou uma redução do capital total de 0,35%. Mas como proporcionou só essa redução? Se houve uma operação de ganho no mês de janeiro de 6,3% e o ganho foi de 1,05%. A diferença está quando se trabalha numa operação de position trade. O foco é, quando o stop é maior na operação, nesse caso 4,12%, se coloca menos capital. Então, nesse caso aqui, a recomendação era 8% do capital total para ser colocado nessa operação. É igual a outra que a gente está em aberto, a CTIP 3, também para Position Trade, vou falar dela, que também o risco alocado em cima dela foi de 10% do capital total. A outra ação, os Minas. Então, a BBSE3 desconfigurou e a tendência de alta começou até bem, chegou a dar uns 3% ali do ponto de entrada, mas em um único pregão ela detonou simplesmente tudo que o nosso stop estava aqui embaixo. Então ela abortou tendência de alta de curto prazo, abortou a possibilidade de gerar um movimento mais forte no gráfico semanal para cima, que esse era o objetivo de pegar na ação. Os Minas não evoluiu também a operação, stop acionado em 5,11, perda de 3,58%, redução do capital de 0,35%. CTIP 3. CTIP 3 seguimos na ponta compradora, apesar de estar no vermelho. A ação, a entrada foi em 31,99, mas devido ao ajuste, o ativo ter ficado no pregão do dia 29, a partir do dia 29 do 12, na verdade no pregão do dia 30 ela ficou ex proventos, dividendos ou juros, eu não lembro o que aconteceu na ação, mas o fato é que houve um ajuste nas cotações e consequentemente nos valores da nossa entrada, 31,92, stop está em 30,85 agora, enfim, tudo está lá na planilha de controle de operações atualizado lá devidamente. Esses papéis que eu mencionei a saída foram atualizados no dia que gerou a saída deles, e a CTIP 3 atualizada aí no pregão de hoje com os novos valores. A perda da mínima do pregão de hoje aumentará a chance de buscar o stop que está em 30,85. A mínima de hoje 31,14. Então seria bom o papel conseguir gerar um pivô de alta ali no dia 60, voltando para cima de 31,80 máxima do pregão de hoje. E aí, se as compras não estão evoluindo bem, a ALL3, que foi uma venda que a gente deixou em aberto, está evoluindo bem. Fechou o pregão hoje com queda de 6,95%. Então o ativo forte para baixo, bastante força aqui vendedora. Terminou o pregão de hoje perdendo o fundo anterior, mais um pivô de baixa a favor da tendência de baixa de médio prazo. O objetivo dessa operação está em 4,44 na relação risco-ganho de 1 para 3. Então é importante, iniciando o ano, a gente reforçar essa questão da relação risco-ganho, é importante buscar isso. Vamos supor que a operação da CTIP 3 gere prejuízo também. Aí seriam 3 perdas já. Nessas últimas operações, 3 perdas. Se a da ALL3 gera lucro, se sai da ALL3 com 4, não estou dizendo que ela vai gerar, mas se ela gera lucro, bate lá em 4,44 e sai em 4,44, ela gera 3 vezes o meu risco. Então, ela ficaria basicamente empatado. Eu ganhei 1, eu perdi 3, mas o capital ficou empatado, porque o ganho na ALL3 seria mais ou menos de 1,05% do capital total. Então é importante se trabalhar com a relação risco-ganho mais favorável possível para buscar aí ter rentabilidade no decorrer do ano. Então, ao 3, vamos ver se ela consegue aí gerar a relação risco-ganho de 1 para 3 e até mesmo, quem sabe, um pouco mais para a gente. Olhando para outros papéis, BRKM5, indo nessa linha, BRKM5 mal também, já vinha na tendência de baixa, hoje confirmou ainda mais a formação do topo e agora com mais um pivô de baixa, assim como o ALL3 e BRKM5, apesar de não encaixar para mim dentro do meu método, mas para muitos aí funciona como uma operação de rompimento, vende a perda dessa mínima com stop acima da máxima do candle. O ALL3 seria algo nesse sentido, candle forte perdendo toda uma região de suporte. Essa seria um tipo de operação na ALL3 até no meu entender um pouco mais interessante para se trabalhar com a relação risco-ganho de 1 para 1. CROT3, até a CROT3, ativo que vinha sempre forte nos últimos anos, agora vem apresentando um sinal de perda de força.
Depois dessa pancada aqui para cima, o ativo simplesmente não conseguiu mais deslanchar. Gerou aqui um pivô de alta, mas o pivô de alta não conseguiu ficar acima desse topo, dessa máxima aqui, e simplesmente começou a proporcionar pivô de baixa. E agora com bastante força, 3 candles muito fortes, voltando para o nível de suporte, já está abaixo até dos R$14. Suporte na faixa agora dos R$13,90, já está abaixo desse valor, até R$13,72. Pode gerar um repique de alta aqui nessa faixa de suporte? Pode, mas aí você vai estar trabalhando contra a tendência, buscar compra em cima desse papel, e no meu caso eu prefiro não fazer isso. Aí teria que optar um pouco mais, se for para ser um pouco mais arrojado, buscar operação de day trade em cima dessa ação. E aí, para fazer day trade em cima dela, tentando pegar no repique de alta de um cenário esticado ali, pelo menos no intraday, seria um pouco mais de fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, acima dos 14,15. YouTube 4, olhando um pouco mais ainda para a ponta compradora em alguns ativos, a YouTube 4 chama um pouco a atenção, não é algo, nossa, está espetacular o cenário gráfico dessa ação, mas é um ativo que traz uma chance de gerar, depois desse movimento de subida, movimento de queda, recuperação no pregão de hoje, conseguiu fechar em alta de 0,5%, traz uma chance de proporcionar aqui um fundo ascendente, o que desmontaria uma tendência de baixa dessa ação, e aí ela retomaria a tendência de alta dela se ela conseguir gerar um movimento de subida para romper R$ 35,41. Então é uma das alternativas, se for buscar compra de swing trade, seria uma das alternativas, principalmente se abrisse aqui de forma um pouco mais travada ali nessa região dos R$ 34,00 e depois ganhasse força para superar essa máxima aqui, poderia trabalhar com stop mais curto até pelo G60 na YouTube 4. E lojas Renner, KLBN 11 são ativos que eu também vou acompanhando de perto, aguardando aqui alguma sinalização um pouco mais forte de alta. Por enquanto não veio, a loja Zen fechou foi mal hoje, 2,78% de queda, mas se ela conseguir reverter essa sinalização de baixa aqui do G60, gerar algum sinal mais forte aqui para cima, seria uma das buscas de entrada na ponta compradora de swing trade, mas de imediato ainda não está claro, ainda teria que ter alguma sinalização um pouco mais forte para avaliar essa sinalização, para planejar a entrada de swing trade na ação, com o objetivo de quê? De comprar antes mesmo desse rompimento, de tentar pegar uma saída de toda uma região de resistência que ela tem aqui pela frente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.